Ele cuida de nós. Moçada, são exatamente 10 horas e mais 56 minutos. 10h56, tá na hora de uau, não é que a Bíblia tinha razão? Depois de toda essa gritaria, nós vamos receber o nosso amigo Francinaldo. O Francinaldo está escrevendo para nós de Teresina, no estado do Piauí. Que bênção, Francinaldo. Seja bem-vindo, prazer ter você com a gente. E a pergunta do nosso amigo Francinaldo... Cala a boca, Rezadinha, cala a boca. Vamos ver aqui a pergunta do nosso amigo Francinaldo. Pastor Samuel, a paz do Senhor, Francinaldo. Estou acompanhando sempre o seu programa, sempre que posso acompanho, também pelo YouTube. E agora é a minha vez de perguntar. Pastor, eu estive lendo a Bíblia e eu observei que na Bíblia alguns patriarcas tinham servos e servas, né? Servos e servas. E eu quero saber, pastor, o seguinte, a Bíblia é a favor da escravidão? Ai, o Francinaldo quer saber se a Bíblia é a favor da escravidão, porque ele leu lá na Bíblia que alguns patriarcas, né, tinham servos e servas. É verdade, tinham servos e servas. E Francinaldo, é interessante, de fato você está correto, né? Essa pergunta é uma excelente pergunta e é importante a gente entender que de fato isso acontecia. A Bíblia não nega, né? A Bíblia, ela tá ali para contar a história, Então, é importante entender, Francinaldo, o contexto histórico dessa situação, contexto histórico, cultural e teológico, né? Porque para a Bíblia responder corretamente essa pergunta, nós temos que ir por partes, né? Então é bom a gente consultar também a Grandões da Galileia, porque eles sempre têm uma informação melhor para nós. Pronto. Consultando aqui a Grandões da Galileia. Cala a boca, Rezadinha. Consultando aqui a Grandões da Galileia, a gente já começa de fato, de cara, dizendo que a Bíblia não aprova a escravidão como vemos hoje. Não aprova. Então, o que a gente tem que entender, né? A Bíblia não aprova a escravidão como conhecemos hoje, né? Quando lemos sobre servos e servas, né? Servos e servas aqui, entre aspas, no Antigo Testamento, Francinaldo, não se trata de escravidão, cruel. Não se trata de escravidão cruel, racial e vitalícia que existiu, por exemplo, nas Américas, né? Existiu nas Américas, nos tempos bíblicos, especialmente em Israel. A servidão aqui, entre aspas, né, era muitas das vezes econômica, uma forma de pagar dívidas ou sobreviver em tempos de crise. Vamos explicar melhor. O servo, ele tinha direitos, né? Ele tinha direitos, por exemplo, ele podia descansar no sábado, não podia ser maltratado, tudo regido por leis, né? Por exemplo, você pode ler isso lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 20, e ele podia também ser liberto depois de 6 anos de trabalho. O quê? Não acredito. Ele poderia ser liberto depois de 6 anos. O servo, ele só poderia trabalhar durante 6 anos. Depois de 6 anos, ele era liberto. E ele poderia ser liberto. Irmã! Oh, meu Deus! Já vai começar. Olha. Ela não para, não.
Que coisa. Só Jesus na causa, só Jesus na causa. Então, Francinaldo, esse trabalhador, esse servo, essa serva, ele só podia trabalhar durante 6 anos, entendeu? Ele podia ficar mais? Podia ficar mais, se ele quisesse. Se ele quisesse permanecer, né? Ele podia ser liberto depois de 6 anos, conforme Êxodo 21:2, Deuteronômio 15:12, né? Então, a lei de Moisés, ela proibiu o sequestro de pessoas para escravizá-la. Ela proibia. Crime punido com a morte. Crime era punido com a morte. É só você ver Êxodo 21:16. Ou seja, a Bíblia regulamenta algo que já existia na sociedade antiga, mas não o idealiza nem o incentiva. A Bíblia só regulamenta algo que já existia na sociedade antiga, mas ela não idealiza e nem incentiva. A Bíblia nunca incentivou a escravidão, né? Nunca incentivou. Então, aquele servo trabalhava durante 6 anos. Se ele quisesse permanecer, pastor, ele poderia permanecer, entendeu? Ele poderia permanecer. Com 6 anos ele recebia a carta de euforia, né? E era livre. Mas ele podia permanecer com a família, se ele quisesse. Se ele quisesse permanecer ali, ele poderia. Então, Deus trabalhou, viu, Francinaldo? Deus trabalhou com... Eu conversando aqui com grandões da Galileia, eles explicaram, pastor Samuel, olha, Deus trabalhou com as realidades do tempo. Nos tempos dos patriarcas, como o Francinaldo alegou aí, que os patriarcas tinham servos e servas, então nesse tempo, Abraão, Isaac, Jacó, né? O mundo era dominado por estruturas patriarcais de servidão, entendeu? Então, por causa disso, deu uma série de confusão, porque o Abraão ficou lá com a menina lá, como é o nome dela? Bota aqui nos comentários, eu esqueci. Ficou lá com aquela menina lá e deu uma confusão grande, porque a Sarai lá ofereceu a menina lá pro Abraão, e aí o Abraão pegou lá a menina e depois a Sarai começou com a confusão do inferno e tal, com um ciúme lá da menina, aí nasceu o Ismael e foi uma confusão dos infernos, né? Então, por aí a gente já tira que esse negócio não dá certo. Não dá certo, isso dá uma confusão doida, esse negócio de... se bem que era servo, né? Mas esse negócio de que a Sarai fez aí, oferecer a menina lá, a serva, deu uma confusão do inferno, né? Até hoje se briga por causa disso. Então, Deus, ele não aprova, viu? Ele não aprova injustiça. Deus não aprova injustiça, mas foi revelando o seu plano. Ei, irmã, tu não vai parar, não? Ei, irmã! Minha irmã, tu te acalma, minha irmã. Meu pai do céu. Te ajeita. Te ajeita, irmã. Essa irmã aí, só Jesus na causa dela. Só Jesus na causa dela. Então, Francinaldo, Deus, ele trabalhou com as realidades, né? Então, Deus, ele não aprova injustiça. Ele não aprova injustiça, mas foi revelando o seu plano gradualmente, levando as pessoas a compreender a igualdade, a dignidade de todos. Exemplo, Abraão tinha servos, né? Conforme Gênesis 12:16, mas esses servos, eles eram tratados como parte da casa. Entendeu? Então, eles eram tratados como parte da casa. Já chega, irmã, chega. Então, eles eram tratados como parte da casa. E até circuncidados, né? Passava lá na vaia lá neles lá, eram circuncidados, eram tudo circuncidado, não pode, passava lá na vaia lá neles, entendeu? Então eles eram circuncidados junto com eles. É só você ver Gênesis 17:12. Eles também participavam das alianças, né? Participavam da aliança, entendeu? Então, no Êxodo, Deus liberta o povo da escravidão, né? Deus liberta o povo da escravidão egípcia, mostrando que a liberdade é um valor central do seu caráter.
A liberdade é o valor central do seu caráter. Então, pastor, e o Novo Testamento? Novo Testamento, eu estou em que câmera? Nessa aqui ou nessa aqui? Acho que eu estou aqui. Estou aqui. Estou nessa câmera. Então, no Novo Testamento, Francinaldo, a visão muda. A visão muda. Muda totalmente. Quando chegamos a Jesus e aos apóstolos, há uma mudança de princípio espiritual. Jesus ensina que tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei isso lhes também a vós. Está lá em Mateus 7,32. Não, 7,12. Paulo escreve que em Cristo não há escravo e nem livre. Está lá em Gálatas 3,28. Então, a carta a Filemon, também tem uma carta a Filemon, que é um exemplo, né? Um exemplo. Paulo, ele pede que Onésimo, um escravo fugitivo, seja recebido, não mais como escravo, mas como irmão amado. Glória a Deus. Que bênção. Está lá em Filemon 1,16. Deixa ela glorificar. Glorifica, irmã. Glorifica. Mais alto. Que benção. Que benção, que benção, que benção. Então tá aí, né? Então, Francinaldo, esses princípios derrubam as bases morais da escravidão e foram juntos justamente os valores cristãos que inspiraram muitos movimentos abolicionistas séculos depois. Foram esses mesmos princípios bíblicos que incentivaram esses movimentos abolicionistas séculos depois, certo? Para a gente resumir, a Bíblia reconhece que a servidão existia na sociedade antiga, ela reconhece. A Bíblia regulamenta para proteger o servo e evitar os abusos. A Bíblia revela progressivamente o valor da liberdade e da igualdade. Glória a Deus, né? Em Cristo ensina que todos os seres humanos têm a mesma dignidade diante de Deus. Glória a Deus, que bênção. Então é isso, Francinaldo. Não há como dizer que a Bíblia concorda com a escravidão, porque isso não tem sentido. A Bíblia só simplesmente reconhece que essa prática já existia e ela se coloca ali na defesa dos servos e das servas. E mais uma vez chegamos a uma conclusão de que acesse agora Sistema Renascer. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Depois de um erro aqui do nosso sonoplasta, né? Ele botou mais 10 vinhetas antes de botar a vinheta do A Bíblia Tinha Razão. É assim mesmo, acontece, né? É porque nós estamos ao vivo. Apesar de você não estar acompanhando ao vivo agora no YouTube, mas nós estamos ao vivo aqui na rádio. E o sonoplasta aqui apertou um bocado de botão errado, acionou aqui os comandos errados. Acontece, tá bom? Tá certo? Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Para nos ajudar. É de graça, não precisa pagar nada, tá bom? Deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas e a gente agradece demais o seu carinho, sua companhia, sua audiência. Eu fico por aqui. Prometo voltar na terça-feira, se Deus nos permitir, com mais um Bom Dia, Super Dia e mais um Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Ah, sim, não esqueça de baixar o aplicativo da nossa rádio. Vai lá na Play Store. Vai lá na Play Store e digite lá Rádio Renascer HD, tá bom? E baixe a nossa rádio para você ouvir a gente na palma da sua mão. Tchauzinho, fui! Uau! Não é que a Bíblia tinha razão?